Graça e paz, povo de Deus, quem vos sauda, quem vos cumprimenta nesta noite é seu irmão em Cristo, Pastor Francis. Igreja do Senhor, hoje eu queria abordar um assunto que traz muita polêmica diante das pessoas. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu queria desejar para todos nesta noite da plataforma do YouTube uma boa noite. Que Deus possa abençoar a sua vida e possa cumprir a cada promessa, a cada plano e projeto sobre a sua vida. Igreja do Senhor, hoje nós vamos abordar um assunto que já virou polêmica no meio da Igreja do Senhor. É um assunto que traz bastante contradição diante das pessoas. Hoje nós vamos falar sobre o dízimo, que é muito importante a pessoa devolver aquilo que é de Deus. Quando a gente olha diante da Bíblia Sagrada, à luz das Escrituras, a gente medita no livro de Gênesis, capítulo 14, seu versículo 20. Ali vai falar do primeiro patriarca, o primeiro hebreu chamado Abraão. Abraão, ele foi o primeiro dizimista da Bíblia antes de ser incorporado o dízimo na lei. Daí muitas pessoas da reforma, aquelas pessoas que não concordam com o dízimo, além delas não concordar, ainda elas fermentam as pessoas fiéis a Deus a não devolver o dízimo. Pode ver que a maioria dessas pessoas que não devolvem o dízimo e fermenta as pessoas a não devolver também, ela não é próspera. Ela não prospera de maneira nenhuma. Ela não consegue alcançar, sabe por quê? Porque se a pessoa não for fiel com Deus no pouco, que está lá no livro de Mateus, capítulo 25, seu versículo 23, e também está escrito no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 10, seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. Se a pessoa não é fiel nem no pouco com Deus, imagina no muito, se ela ganha 2.000 e não devolve 200, quando ela estiver ganhando 10.000, ela não vai devolver 1.000, que é 10% de 10.000, dá R$1.000. A gente tem que entender, Igreja do Senhor, que o dízimo não é a prática da lei, é bem antes da lei. O dízimo foi incorporado na lei, porque o primeiro dizimista foi Abraão, o segundo foi Jacó. Livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 22. E demais outras pessoas também dizimaram. Eu não consigo entender hoje as pessoas tentando costurar a Bíblia. Lá no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 16, que não tem como você colocar remendo de pano velho em pano novo. Não tem como costurar a palavra. A palavra é e pronto, acabou. Quem não quiser aceitar e quem não quiser ser fiel a Deus, é a pessoa que vai prestar conta para Deus. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus e andamos com o nosso coração diante da palavra de Deus, uma vida alicerçada na palavra, a única regra de fé do cristão não é o que o homem fala. A palavra final, a última, é a Bíblia. Por isso que a gente tem que meditar na palavra, lá no livro do profeta Oséias, capítulo 4, seu versículo 6 vai dizer o quê? O meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Lá no livro de Mateus também, capítulo 22, e o seu versículo 29 fala: errai por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Igreja, nós temos que conhecer a palavra a cada dia. Nós temos que viver uma vida totalmente conforme Deus estabeleceu. Sabe por que o dízimo é bem antes da prática da lei? Porque o primeiro dizimista foi Abraão. Daí a pessoa fala: mas não existiu dinheiro. Eu vou provar dentro da Bíblia que existe dinheiro desde a antiguidade. Lá no livro de Gênesis, capítulo 23, o versículo 15 vai dizer o quê? Quando a esposa de Abraão, chamada Sara, morre, porque a palavra Sara significa princesa e Abraão significa pai de nação, pai de multidão. Quando Sara, capítulo 23 do livro de Gênesis, versículo 15, fala que quando a mulher de Abraão ela morre, Abraão ele compra a sepultura da sua esposa com 400 ciclos. Se você trazer para o dia de hoje, dá um total de R$483 em dinheiro. Igreja, nós temos que entender uma coisa: o que é de Deus, o que é nosso, é nosso. Não é pecado você ter dinheiro, você ter riqueza, de maneira nenhuma. Mas só que tem um porém: aquilo que é de Deus tem que devolver. Porque, para quem não sabe, das 12 tribos que tem Israel, a única tribo que não tinha herança
era a tribo dos levitas. Qual era a tribo dos levitas? Os levitas eram os músicos, eram os que ficavam na porta do templo louvando e engrandecendo o nome santo do Senhor, e que tinha a incumbência também de levar a Arca da Aliança. Só os levitas podiam levar a Arca da Aliança. E os levitas, a tribo de Levi, não tinha herança. A tribo de Levi não tinha herança. O que as 11 tribos faziam? As 11 tribos que tinham herança, ela fazia o quê? Ela juntava todo o dízimo, toda a oferta que tinha, ia dizimar lá para a tribo de Levi, que não tinha herança. Se a pessoa falasse que o dízimo não é bíblico, o dízimo é bíblico 100%, e eu afirmo categoricamente. Só tem uma parte na Bíblia que o povo deixaram de dizimar, porque tinha sido levado no exílio babilônico. Se você meditar no livro de Neemias, capítulo 12, versículo 43 e 44, vai falar que o profeta Neemias, depois ele traz a reivindicação, depois quando ele constrói o muro de Jerusalém, ele restaura o muro ali, ele traz a reivindicação para os levitas, para o povo voltar, que estava vindo de Judá, que tinha sido exilado na Babilônia, para voltar a dizimar. Ele traz a reivindicação, trazendo novamente. Só nesse período de 70 anos que o povo foi levado no exílio babilônico, que o povo ficou sem dizimar. Também, para vocês terem uma ideia, que o dízimo é tão bíblico, se você meditar no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 29, Jesus teve 12 discípulos. Dos 12 discípulos, 2 só que não eram pescador. Quem não era pescador? Mateus era cobrador de impostos e Judas era tesoureiro. Eu vou provar dentro da Bíblia que Judas era tesoureiro. Livro de Evangelho de João, capítulo 3, seu versículo 29. Quem levava a bolsa de dinheiro era Judas. Judas era tesoureiro. O que o tesoureiro faz? Mexe com dinheiro, não mexe com árvore, não mexe com alimento. Daí vem os falsos profetas, os profetas de Baal, falar que o dízimo não é bíblico, porque eles não são fiel a Deus. Eles não são fiel a Deus e tenta fermentar as pessoas que é fiel a Deus. Por isso que a Bíblia relata no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, seu versículo 33, que a mal conversação corrompe os bons costumes. Não anda no meio de mal conversação. O dízimo é 100% bíblico. Eu afirmo categoricamente que o dízimo é bíblico. O dízimo é bíblico, igreja. Guarde isso na tábua do seu coração. Se você é dizimista, continua dizimando, porque Deus ele vai conceder a bênção e vai conceder o milagre sobre a sua vida. Amém? Quem vos despede nesta noite é seu irmão em Cristo, Pastor Francis. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.